Olá aluno, e aí? Tranquilo? A gente vai dar prosseguimento, tá bom, ao nosso conteúdo, ao que nós estávamos estudando na aula da semana passada, tá? Nós falamos um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, né, num contexto geral. Nessa aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho como se deu a história em quadrinho aqui, tá bom? Aqui no Brasil. Quando ela surgiu, como ela surgiu, quem são os nomes mais influentes no ramo da história em quadrinhos e algumas curiosidades bacanas que eu acho que você vai curtir e com certeza achar show de bola. Vamos lá? Aperta o cinto e nós vamos fazer uma viagem top ao passado. Quer ver? Olá? No Brasil, a origem das histórias em quadrinhos ou HQs, eu particularmente chamo muito de HQs, tá? Ocorreu da vertente humorística da imprensa, cartoons, charges e caricaturas, ainda no século XIX. Você sabe o que é uma charge? Não. São aqueles desenhos normalmente, um quadrinho onde tem uma piada. Essa piada ela tem um cunho político, um cunho social, né? Ela sempre traz uma reflexão à nossa mente. Caricatura, aquele desenho que eu faço do rosto de alguém, né? Eu trago um desenho mais cômico, mais engraçado. Então as histórias em quadrinhos, elas têm origem no Brasil no século XIX, né? E quando a gente fala em humorística da imprensa, é porque esse material, esses quadrinhos, eles surgiram literalmente dentro dos pasquins, né? Os jornais que circulavam na época, e essas tirinhas tinham essa função, né? De falar sobre política e sobre a realidade atual da época. A primeira HQ, primeira historinha em quadrinhos criada em terras brasileiras, foi publicada na revista Vida Fluminense em 30 de janeiro de 1869. Essa obra conta a história de Inhoquim, um jovem caipira de 20 anos que visita a corte portuguesa no Rio de Janeiro. O autor dessa HQ foi o italiano Angelo Agostini, considerado um dos percussores dos quadrinhos e charges políticas no Brasil. Tá bom? Então a gente tem aí a primeira história em quadrinhos, né? A primeira história em quadrinhos de fato acontecendo, como eu falei pra você lá em cima, as caricaturas e as charges. Normalmente são normalmente 1 a 3 quadrinhos, mas normalmente um quadrinho onde tem ali um cunho político, ainda não é uma história em quadrinhos, né? São figuras separadas que trazem uma figura só, uma formação inteira. A primeira história criada, a primeira história em quadrinho criada, ela veio dentro de uma revista, tá bom? O cara chamado Angelo Agostini, ele criou dentro de uma revista, contava a história de Inhoquim, é um jovem que visitava a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então, assim, primeira história, ela veio dentro de uma revista. Agora, a primeira revista em quadrinhos, a gente está falando aqui de charge, separado, história dentro de uma revista. Agora, a revista mesmo, o livro, tá? A HQ, aquela que a gente tem aqui, a primeira mesmo, ela deu poder pegar a moto, não deu? Eu tô gravando aula em casa. Essa rua parece, menino, eu vou botar uma lei. Ninguém passa de moto enquanto eu estiver gravando aula. Ô, desespero. A primeira revista, ela foi criada com nome de Tico Tico. Eu tenho aqui a primeira uma página de 1952 dessa revista. Percebe o traço, né? O quanto ainda é primitivo, o quanto ainda é um traço, né, ainda muito comum da época. Seu primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905. Logo no ano seguinte, tornou-se sucesso nacional de vendas, chegando à impressionante tiragem de 1.000 exemplares por semana. O formato gráfico recebeu influência francesa, porém, seus temas e personagens estavam ligados à afirmação de elementos de identidade nacional. Então a gente tem aí, né, o Almanaque de Tico Tico, o Tico Tico, primeira revista em quadrinhos feita no Brasil,
né, 1905, essa capa aqui é de 1952, e ela foi um completo sucesso na época. Em 1960, por exemplo, foi lançada a Turma do Pererê, com textos e ilustrações de Ziraldo. Ziraldo é o nome mais comum. Esse desenho, eu acho que vocês devem conhecê-lo. Não sei se vocês assistiram a TV Cultura. Ele passou muito na TV Cultura, né? Então deve ser comum para vocês. Esse desenho é a Turma do Pererê. Ele foi criado em 1960, tá bom? Ele é velho. Contexto e ilustrações de Ziraldo. Um gibi inteiramente colorido. Primeiro, professor, primeiro gibi colorido, a Turma do Pererê. Certinho? Primeiras histórias em quadrinhos colorida, a Turma do Pererê. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Ziraldo também é o autor do Menino Maluquinho. Então a Turma do Pererê, né, inspirados aqui no nosso folclore, nas lendas, naquilo que existia assim. E ele também cria um outro personagem extremamente importante para as histórias em quadrinhos no Brasil, que é também o Menino Maluquinho. Nos anos 60, professor, é o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, é a Mulher Maravilha? Não, é um herói brasileiro. Vou explicar para vocês quem é o Capitão 7. Nos anos 60, também surgiram diversos super-heróis brasileiros. Sabia que nós temos histórias em quadrinhos que contam histórias de heróis brasileiros inspirados nos consagrados estrangeiros, como o Capitão 7. O Capitão 7 era uma mistura de Flash Gordon e Super-Homem. Quem é o Flash Gordon, professor? Flash Gordon é o comissário, o líder da polícia de Gotham. Gotham é a cidade onde o Batman mora. Então o Capitão 7 é uma mistura desse policial com o Super-Homem. Quem era o Capitão 7? O Capitão 7 era uma criança que foi abduzido por extraterrestres, por alienígenas, e ele foi levado para... são 8 dimensões, né? São 8 galáxias. Ele viveu na 7ª galáxia. E tá aí o Capitão 7. Nessa 7ª galáxia ele foi treinado por esses alienígenas. E nesse treinamento ele ganhou ali os seus poderes. Então os poderes dele são extremamente iguais aos do Super-Homem, tá? Os mesmos poderes. Ganhou seus poderes lá e volta para cá como adulto para combater o crime aqui, certinho? Já foi feito inclusive série em live action na Rede Record. Nós não éramos nascidos, nem pensávamos em nascer ainda. E é uma história em quadrinhos que eu te aconselho a pesquisar no Google e conhecer um pouquinho sobre Capitão 7. Acho que você vai curtir o nosso produto brasileiro. Com o advento do regime militar no Brasil, os quadrinhos também sofreram uma onda de repressão, semelhante ao que houve nos Estados Unidos com a Comic Code. Nós já sabemos, já estudamos o que é o regime militar no Brasil, tá bom? No ano passado, no 6º ano, nós estudamos isso. A gente pôde perceber que a arte foi muito reprimida por conta do regime militar e os quadrinhos também, porque os quadrinhos, como eu falei, eles vinham a maior parte deles com uma pegada muito política, muito social, né, fazendo críticas, né, trazendo essas informações. E quando veio a ditadura militar, tudo isso teve que cessar, teve que passar pelo crivo, né, teve que passar pelo crivo ali dos militares. O humor foi um traço de resistência à ditadura e gerou um grande número de revistas que passaram a representar o humorismo brasileiro. O pioneiro foi o Pasquim, 1969 e 1991. O Pasquim foi um jornal muito importante, né, na época da ditadura. Um grande crítico do regime militar. Ao longo do tempo de existência da revista, surgiram importantes cartunistas que criticavam histórias de crítica política e social, tais como Enfio, Jaguar, Luiz G., Paulo e Chico Caruso, Laerte, Glauco e Ângeli, e entre outros. A gente pode ver que nomes, né, cartunistas, quando eu falo cartunistas, são pessoas que escrevem histórias em quadrinhos, charges, caricaturas, nomes importantes que na época da ditadura militar usaram dessa ferramenta, da HQ, da charge, do humor dentro do desenho ali, para poder criticar o governo. Então,
poder criticar a ditadura militar e para poder pedir a liberdade de expressão dentro da própria imprensa em si. E o Pasquim ele foi um dos maiores divulgadores desse trabalho, deste projeto. Alguns desses cartunistas foram exilados, foram expulsos do Brasil, alguns foram inclusive até torturados por conta da sua arte e por conta daquilo que eles faziam. Não tem como não falar de história em quadrinhos no Brasil e não falar da gorducha dentuça, né? Da famosa Mônica. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, a Turma da Mônica. Criada pelo paulistano Maurício de Souza, a revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Nós temos o primeiro desenho lá em 1963, quando surgiu a Mônica. Olha como era o desenho. Olha como foi evoluindo o traço do Maurício de Souza. Olha a Mônica em 66, 67, em 70, 85. Olha a Mônica em 2003. Olha a Mônica nos traços dos dias de hoje. Então, o traço dele foi evoluindo. E é uma história que fez muito sucesso, é uma história que representa, né, o Brasil nas histórias em quadrinhos. Uma história muito importante. O Maurício de Souza se inspirou na sua vida para criar a Mônica. Não sei se você sabia, mas os personagens principais são pessoas que fizeram parte da vida dele, tá? Pessoas que fizeram parte da história dele. A Mônica é sua filha, o Cascão, Cebolinha, são amigos, assim, são pessoas que fizeram parte da vida dele e ele acabou trazendo para o papel, trazendo para o desenho aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, e ele evoluiu, né? Hoje ele é uma empresa, hoje ele é uma marca, e a Mônica hoje é um dos produtos mais vendidos no Brasil. Como a gente viu, a sua história se esparramou pelo mundo, chegando até inclusive a desenhar agora a Turma da Mônica jovem, adolescente, né? Em mangá. Mangá é um estilo de desenho japonês, é uma revista em quadrinhos japonesa. Ela é diferente da nossa, porque ela é preta e branca e ela é lida de trás para frente, tá bom? Então nós temos aí já o formato da Turma da Mônica, também em mangá, né? Na Turma da Mônica adulta. Essa foi a nossa história de hoje. A gente viajou um pouquinho sobre a história, né, das histórias em quadrinhos, um pouquinho sobre todo o trajeto brasileiro até nós temos o que nós temos hoje. Nós temos muitas histórias, nós temos muitos artistas, nós temos muito material. Infelizmente, com o advento da tecnologia em si, caiu um pouco o desuso. Caiu um pouco em desuso a utilização de histórias em quadrinhos. Mas eu te aconselho a valorizar. Se você puder comprar histórias em quadrinhos, se você entra hoje na internet, você consegue comprar um pacote bom por um preço bacana, né? Lá na Shopee. Eu gosto muito de olhar na Shopee. Na Shopee, você consegue olhar preços bacanas por títulos, você consegue comprar pacotes, almanaques de histórias. É bom manter, é bom. Se você não puder comprar, se eu não posso comprar, nós temos histórias em quadrinhos digitalizadas, tá bom? Você pode entrar lá na internet, a Turma da Mônica em PDF. Você vai achar inúmeras histórias em quadrinhos com domínio público, né? Que você pode baixar, que você pode ler, que você pode compartilhar. Então, assim, leia, pesquise, conheça autores brasileiros e não brasileiros. Uma sugestão minha, eu sou muito fã da Marvel, né? Então, assim, pesquise temas, pesquise aquilo que você gosta. Nós temos histórias em quadrinhos em todas as vertentes, seja do terror, seja do romance, seja da ação, da ficção científica, né? Na pegada dos heróis, que é a que eu mais curto, na pegada infantil, aquilo que você se identificar. O importante é que você leia, que você busque, traga referências, que você... Eu te faço um desafio, agregue isso ao seu dia a dia. Tá bom? Agregue a leitura da história em quadrinhos ao seu dia a dia. Acho que isso vai mudar muito. Isso acrescenta informação, acrescenta conhecimento, né? Melhora até o nosso humor. Como eu falei, se você puder comprar, entre lá na Shopee, entre no Mercado Livre, né? Coloque lá pacote de história em quadrinhos, você vai achar preços bacanas. Se não puder comprar, vai na internet, olhe sites de domínio público, lá você vai conseguir baixar quantas histórias em quadrinhos você quiser e vai poder ler tranquilamente, tá bom? Não entendeu? Volta lá do início, assiste de novo. Se a dúvida persistir, mande-me uma mensagem e eu terei o maior prazer em auxiliar e em ajudar, tá bom? E como eu estou falando em quadrinhos,
meu amigo Homem-Aranha, e que eu estamos nos despedindo. Eu tenho mais alguns outros desenhos aqui na parede. Estou aqui na minha casa, no meu singelo e humilde ateliê. E como é um ateliê de alguém que desenha, ele está rodado de desenho. Qualquer coisa, manda mensagem que a gente está junto, tá bom? Valeu!